Olá, alunos e alunas da terceira série. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nesta videoaula vamos falar sobre o trabalho nos primeiros tempos do Brasil colonial. E aí vamos contextualizar um pouco isso, né? Essa expressão Brasil colonial. O que seria o Brasil colonial? Quando é que começa o Brasil colonial? Se é colonial, por que é colonial? Então vamos fazer uma contextualização aqui, falando sobre o contexto das grandes navegações no século XV. Então, a partir do século XV, os países europeus, principalmente Portugal e Espanha, eles começaram um processo de navegações pelo mar, principalmente o Oceano Atlântico. Então, o objetivo principal dessas navegações era chegar até as Índias, encontrar uma nova rota até as Índias para realizar o comércio. Então, eram navegações que estavam relacionadas muito com o comércio de especiarias nas Índias. Portugal começou aqui contornando a África, né? Depois conseguiu chegar, enfim, às Índias. E nesse contexto de navegações, Cristóvão Colombo chegou até a América, nas Antilhas aqui, na América Central, e Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Quais as consequências disso? Então, as consequências foi vamos dizer assim, a descoberta, entre aspas, né, de um novo mundo. Então, a descoberta para os europeus, que eles não conheciam este novo mundo. Então, eles tomaram conhecimento deste novo mundo, que depois passou a se chamar de América. E também, a partir deste contato, se inicia o processo de colonização destas terras. Portugal, por exemplo, ele vai se colocar como donos dessa nova terra que encontraram aqui, que depois se chamou Brasil, e vai passar a colonizar essas terras. É neste contexto aqui que surge a ideia de Brasil colonial. Colonial porque passou a ser colônia de Portugal. Então, como eu falei, Cabral chega ao Brasil em 1500. Brasil aqui está entre aspas, porque quando Cabral chegou, aqui não era Brasil ainda, não se chamava Brasil, não tinha este nome. Aí a gente se pergunta, mas foi só ele que chegou? Foi só Cabral? Porque na história geralmente é assim, a história diz Pedro Álvares Cabral chegou em 1500, mas não foi só Pedro Álvares Cabral, né? A gente olha para esta imagem aqui, por mais que isso seja um desenho, né? Uma pintura, obviamente não expressa a realidade, mas se inspira na realidade. Então, se chegaram 13 caravelas aqui, imagina a quantidade de pessoas que chegaram nessas 13 caravelas. Então não foi só Cabral. Vamos lembrar das outras pessoas que vieram também, do pessoal que estava aqui, né, mexendo no leme aqui, né, que estava fazendo as caravelas andar, né, pessoal que puxa a corda, que baixa a âncora, que faz essas coisas aí nos navios, né, nas caravelas. Então vieram, obviamente, os demais navegadores, a tripulação das caravelas, vieram médicos, vieram padres, vieram cosmógrafos, vieram também degredados, condenados à morte, que trocavam a pena de morte por ser degradado, ou seja, ir para uma terra distante. Então a gente pensar que com Cabral aqui chegam outras pessoas também neste processo. E aí começa a extração do pau-brasil nos primeiros anos deste contato. Portugal, né, ele passa a se julgar dono da terra, toma posse desta terra e passa a extrair o pau-brasil em contato com os indígenas cortavam a madeira e os portugueses ofereciam em troca alguns materiais sem muito valor para os portugueses, mas que para os indígenas eram novidade, como espelhos, pentes, essas coisas, né, que eram novidades aqui no Novo Mundo, porque não existiam. Esta prática era chamada de escambo e foi responsável aí pela extração do pau-brasil, o trabalho indígena neste processo aí. A partir de 1532, aí o governo de Portugal sente a necessidade de efetivar o processo de colonização, devido a uma crise econômica que estava passando, então estava precisando de algum recurso, e também existia a ameaça de invasão dos franceses. Então é interessante neste processo, né, porque o português, que é o invasor,
ele está temendo outro invasor, que é o francês, né? Os franceses. Então é uma coisa interessante aí para a gente pensar, não é? E a gente pode pensar também por que o português ele teria direito a esta terra. É uma coisa bem complexa da gente imaginar. Mas o fato é que os portugueses começam esta colonização a partir de 1532, e para produzir algo, né, aqui, a principal produção passa a ser o açúcar, que é um produto que os portugueses já tinham experiência nesta produção lá nas ilhas dos Açores e da Madeira, lá na costa da África, e era um produto que dava bastante lucro, era bastante aceito na Europa, era um produto do momento, né, lá na Europa, o açúcar. E aí esta produção foi importante aí neste processo, no início da colonização. E a forma de trabalho utilizada foi o trabalho compulsório, isso porque eles precisavam gerar lucro, então para se ter lucro tinha que trabalhar bastante, tinha que explorar a força de trabalho humano ao máximo. Então utilizou-se o trabalho compulsório, ou seja, a escravidão. Primeiro houve a escravização do indígena e depois a escravização dos africanos. Aí a gente pode discutir justamente esse motivo. Por que a escravidão indígena terminou sendo paulatinamente substituída pela escravidão africana? Por que não deu certo a escravidão indígena? Então existem muitas teorias sobre isso. A teoria mais aceita atualmente é que os indígenas, eles morriam muito, né? Existia muito morte de indígenas por causa das doenças que eles pegavam, as epidemias. Aí a gente lembra da epidemia que a gente está passando agora. Então os indígenas, essas doenças novas que os colonizadores traziam, eles afetavam bastante os indígenas. Existiam também alguns religiosos que não concordavam com a escravização do indígena. Então isso também, de certa forma, era um impedimento para essa escravização. Existiam muitos conflitos com a igreja por causa disso. E também os indígenas, a cultura indígena não estava acostumada ao trabalho compulsório, não estava acostumada a trabalhar, vamos dizer assim, o dia todo, trabalhar com hora regulada. Por quê? Na cultura indígena, você obtém apenas o que você quer para aquele momento, para aquele dia. Não existe a ideia de se trabalhar para se gerar lucro, para se acumular riqueza. Então é uma questão cultural aqui também dos indígenas e dificultava um pouco. O indígena não compreendia esse processo de trabalho. Os africanos, né, já conheciam mais essa relação, inclusive os portugueses já tinham tido contato com os africanos naquele momento onde eles estavam contornando a África, nesse mesmo contexto de navegações. Então, a escassez de mão de obra indígena, a quantidade de indígenas não estava dando para suprir a necessidade da produção. Então se recorreu à importação forçada de africanos para trabalharem como escravos. Escravidão africana, 1600. Onde trabalhavam? É interessante a gente perceber que a escravidão dos africanos, eles não trabalhavam apenas na lavoura. Então geralmente, muitas vezes se cristalizou essa ideia de que os africanos trabalhavam na lavoura de cana-de-açúcar, né, na lavoura de café depois. Mas existiam também os escravos domésticos. Tá aqui um quadro aqui, uma pintura, onde se representa os escravos domésticos. E também existiam os escravos de ganho, que eram aqueles escravos que eles ficavam nas ruas, eles iam vender alguma coisa, ou fazer algum tipo de trabalho qualquer, e as pessoas pagavam a ele. E o que era que ele fazia com esse dinheiro? Esse dinheiro ele dava uma parte para o seu dono e ficava com outra parte. Essa outra parte ele podia ir juntando, formando um pecúlio, que depois poderia comprar a sua carta de alforria. Então existiam essas variedades de lugares onde os escravizados podiam trabalhar. Geralmente os escravizados que trabalhavam na lavoura, no campo, eles sofriam mais, a situação de trabalho era mais pesada do que os escravos domésticos e os escravos de ganho. Então a realidade da escravização no Brasil, ela é bastante complexa, tá? Ela é bem complexa. Vamos falar agora sobre a cultura africana. Dizer assim, os africanos não fizeram apenas trabalhar,
Então, é uma coisa interessante para a gente discutir, porque criou-se a ideia de associar a escravidão ao africano e ao negro. Então, de modo que quando a gente fala em escravo, automaticamente, mesmo sem a gente querer, já vem aquela imagem do escravo negro. Isso porque ao longo da história, a história tradicional, ela cultivou essa ideia de que o escravo era negro. Então a gente não lembra, por exemplo, da escravidão em Roma, que não eram necessariamente negros. A gente não lembra, por exemplo, que houve a escravização do indígena também. Praticamente ninguém lembra. Quando fala escravo, as pessoas pensam logo no escravo africano. E a gente precisa desconstruir isso, tá certo? Negro não é igual a escravo. A escravidão, ela é uma relação de poder, tá? Em que esses negros foram submetidos. Não todos os negros, né, uma grande parte, os que foram trazidos para o Brasil para serem escravizados, eles foram colocados nesta relação, nesta situação, mas isso não é uma coisa intrínseca à realidade do negro. Não está na essência do ser do negro ser escravo. E aí os africanos não fizeram apenas trabalhar. O que eles fizeram mais? Então, eles participaram da construção histórico-cultural do nosso país. Então eles contribuíram também com a cultura, na música, na própria língua. Existem muitas palavras que nós falamos que são de origem africana. Na culinária, as comidas, muitas comidas de origem africana. Tem aqui a capoeira, né, que é um esporte, uma dança, enfim, uma arte. Então a gente precisa reconhecer esta cultura negra e entender que não foi apenas trabalho, escravidão. Houve também uma contribuição cultural para o que nós somos, para a nossa cultura atual, inclusive. Agora, eu lembro da fala do nosso presidente, no último dia 7, né, em comemoração à independência do Brasil, quando o presidente falava mais ou menos assim que o Brasil ele foi construído, né, pela união do branco, do negro e do indígena. E aí, né, assim, uma fala bastante ligada à história tradicional, que vê de uma forma bastante romantizada esta construção da história do Brasil, entendes? Como se foi a união desses povos. Claro que os negros participaram sim, claro que os indígenas participaram sim. Agora, a gente precisa entender que houveram conflitos nesse processo aí de participação. Essa participação, ela não foi assim de forma romantizada, não. Como se fosse uma união, aquela coisa bem, né, harmônica, harmoniosa. Não foi, não é? Os negros mantiveram sua cultura também. Há muitas lutas, sendo discriminados, sendo perseguidos. Os indígenas também tendo a sua cultura negada. Tanto que até hoje as palavras de origem africana, as palavras de origem indígena, a gente não sabe, né? A gente não sabe. A gente fala, mas a gente nem sabe porque a gente não reconhece essa cultura. Os cultos de origem africana, o candomblé, né? É discriminado. Onde é que você vê no meio da praça um culto de candomblé? Você não vê. Você vê um culto católico, você vê um culto evangélico, você não vê um culto de candomblé. Então, os negros participaram, sim, com certeza, e a gente precisa reconhecer esta valorização, esta participação dos negros no processo cultural do nosso país, mas a gente precisa também denunciar o processo desigual através do qual isto se deu. Não foi um processo harmonioso, não, como o presidente deu a entender na sua fala semana passada. Vamos falar um pouco sobre a diversificação. Vamos só lembrar o que a gente está falando. A gente está falando de trabalho nos primeiros tempos do Brasil colonial. E vamos falar da diversificação. Então, houve uma diversificação também de trabalhos, de formas de trabalho. Não foi apenas o trabalho escravo. O trabalho escravo e o trabalho escravo africano, ele foi principalmente na região de plantation, ou seja, na grande propriedade de cana-de-açúcar, na mineração, nas grandes propriedades de café, mas existiam outras atividades aqui dentro do nosso país e é isso que a gente vai discutir neste momento.
Então, a partir daí a gente entende que o escravo africano não foi absoluto, a escravidão africana não foi absoluta. Havia atividade de extração de drogas do sertão, no norte. Aqui, ó, nessa região aqui, era a extração de drogas do sertão. Borracha, a castanha e as drogas do sertão aqui. Esta atividade, ela utilizava a mão de obra escrava, porém não era a mão de obra escrava negra, era a mão de obra escrava indígena. Outra coisa aqui, a criação de gado no sul, aqui nessa região. Criação de gado. Essa pecuária aqui no sul era praticada por mestiços e indígenas, que eles caçavam o gado que ficou solto depois de que as missões jesuíticas foram destruídas. E aí o gado foi solto e eles ficavam caçando esse gado. Depois esse gado foi reunido em estâncias, né, em fazendas, e esses mestiços e índios passaram a trabalhar, a ser empregados nessas fazendas, ou seja, eles não eram escravos. Também a pecuária no Nordeste, essa região aqui, pecuária no Nordeste, criação de gado, ela era quase totalmente de trabalho livre, de mestiços livres. Existia uma pouca quantidade de escravos nestas fazendas aqui, nessa pecuária aqui no Nordeste. Aí a gente pode pensar outra coisa também, porque a gente está falando de trabalho nos primeiros tempos do Brasil colonial, mas a gente está se referindo ao trabalho na perspectiva do colonizador, na perspectiva do homem branco. E essas regiões aqui, todas aqui, que não tem descrição nenhuma, o que será que era praticado aqui? Então a gente vai entender o seguinte: obviamente aqui era habitado pelos indígenas, e os indígenas também trabalham. Então a gente está falando do trabalho a partir da perspectiva do colonizador, mas os indígenas também tinham suas formas de trabalho, que não era um trabalho compulsório, que era um trabalho para a sua subsistência. Então eles caçavam, eles pescavam, eles geralmente trabalhavam de forma comunitária, dividiam o trabalho por sexo, por idade. Os indígenas praticavam também a agricultura, produziam instrumentos de cerâmica, produziam artesanato. Então os indígenas também tinham sua forma de trabalho, que a gente não pode esquecer. Então, quando a gente fala em trabalho, nos primeiros tempos do Brasil colonial, é uma coisa bastante diversa. Claro que a escravidão predominou principalmente na atividade voltada para os interesses da colônia, que era a grande propriedade de plantation, tá certo? E a mineração, o café, a produção de açúcar, essas atividades que eram de interesse maior da metrópole, elas geralmente eram com mão de obra escrava. Bom, a gente já viu que a escravidão predominou aqui no Brasil, principalmente a escravidão do africano. Vamos falar um pouco sobre o fim da escravidão, então. E quando a gente fala no fim da escravidão, a gente precisa considerar duas coisas. A gente está falando do fim da escravidão a partir da lógica do escravizador ou da lógica do escravizado. Porque geralmente os livros eles colocam o fim da escravidão a partir da lógica do escravizador, ou seja, que é o escravizador quem vai dizer se o escravo vai deixar de ser escravo ou não. Vai dar a sua carta de alforria, vai decretar leis que proíbem a escravização. Mas aí a gente vai fazer uma reflexão mais profunda. Tipo, isso é uma relação. Existe o escravizador e existe o escravizado. E por que o escravizado não pode também determinar o fim da sua escravização, já que isso é uma relação? Por que a gente só vai entender o fim da escravidão a partir da lógica do escravizador? Isso é uma coisa muito profunda que a gente precisa refletir sobre isso. Então, neste processo aqui, eu quero discutir o fim da escravidão não apenas a partir da lógica do escravizador, mas a partir da lógica também dos escravizados que tiveram sua participação nesse processo de fim da escravidão. Então, quem decreta o fim da escravidão? Os próprios negros decretam. Então, os próprios negros também decretaram o fim da sua escravidão em diversos momentos. Tá? Eles não decretaram através de uma lei, mas eles decretaram o fim da sua própria escravidão pessoal quando eles fugiram. Porque quando os negros fugiam e iam para os quilombos, eles passavam a ser livres. Na lógica deles, eles eram livres. Na cabeça deles, eles eram livres. Quem estava dizendo que eles eram escravos eram os escravizadores.
mas na cabeça, no entendimento do negro, ele era livre, tá? Ele não aceitava a escravidão. E aí os próprios negros também decretam a sua própria libertação da escravidão a partir do momento em que eles fogem, por exemplo. E os escravizadores, eles passaram também a decretar em alguns momentos. Em outros momentos houve acordos entre os negros e os escravizadores, em que os escravizadores davam um pedaço de terra para o escravo trabalhar. Existiam acordos em que os escravizadores diminuíam a carga de trabalho. E isso é uma relação muito complexa também, essa questão do fim da escravidão. Então, a gente tem que pensar que o fim da escravidão ele não deu apenas com a Lei Áurea, e não se dá apenas a partir de uma lei, ele vai se dando no decorrer. Entendeu? A gente precisa perceber isso também. A gente precisa perceber aquilo que é oficial, que está na lei, e aquilo que acontece nas práticas cotidianas. É esta a diferença que eu quero que vocês percebam. Então, existiam as leis que eram decretadas, mas existiam as fugas desse processo em que os negros iam encontrando, iam escapando ao longo desses séculos aí em que a escravidão existiu enquanto instituição oficial. E falando na questão dos decretos, então em 1831 é decretado o fim do tráfico, mas ainda continuam traficando, por isso que eu disse. Você pode pensar a lei, tá, tudo bem, em 1831 decretou a lei do fim do tráfico. Isso quer dizer que houve o fim do tráfico? Na prática, não houve, por quê? Os traficantes continuaram desrespeitando a lei e continuaram traficando. E aí, em 1850, aí houve uma outra lei para decretar de novo o fim do tráfico. Aí decretou o fim do tráfico. Em 1871, a lei do ventre livre, e depois teve a lei dos sexagenários. Então, essas foram leis que foram acabando com a escravidão de forma oficial aos poucos. Porém, existiram muitos movimentos, existiram as fugas dos negros, existiram as rebeliões, existiram muitas formas de resistência a essa escravidão para que ela tivesse um fim. E a partir da década de 80, principalmente, a partir da década de 70 já, e principalmente a partir da década de 80, aí houve um intenso movimento abolicionista no Brasil. Então, o fim da escravidão através da Lei Áurea não foi nenhuma dádiva do governante. Foi algo que foi lutado e teve intensa participação da sociedade brasileira, dos movimentos, diversas organizações, mais de 200 organizações abolicionistas, fazendo movimentos, libertando negros, comprando cartas de alforria. Então existiam diversas formas de se libertar esse negro da escravidão antes da Lei Áurea. Antes da Lei Áurea também, o Ceará e o Amazonas já haviam decretado que em seus estados, suas províncias, no caso não eram estados ainda, nessas províncias já haviam decretado a libertação dos escravos nas suas províncias. Então a gente precisa compreender que é um processo bastante complexo e diversificado. O fim da escravidão não é uma coisa que se resume a uma lei e nem tampouco a Lei Áurea.